dias que mudam a nossa vida e a gente nem se dá conta. Quando a gente está vivendo aquilo, a gente nem percebe que aqueles dias vão mudar a nossa vida. Em dezembro de 2023, estava no Rio de Janeiro com um mestre intelectual quilombola chamado Nego Bispo. E ele estava cheio de vivacidade, cheio de alegria. A gente conversou longamente. Ele nos deixou naquele mesmo dezembro. E eu tive a honra de ter vivido o último registro audiovisual dele, de ter dividido esse momento com ele. Bispo me ensinou um monte de coisas. E eu quero trazer algumas para vocês aqui. E essa fala é uma homenagem a ele. Dentre as coisas que ele me ensinou, a primeira foi sobre a importância e o poder que detém aquele que nomeia algo. Portanto, aquele que dá nome a algo. Pois quando a gente dá nome a alguma coisa, a gente atribui sentido, significado a essas mesmas coisas. E isso é poderoso demais. Foi pensando nisso que criamos o Observatório da Branquitude, organização que eu fundei há alguns anos atrás, e que se dedica a produzir conhecimento, a fazer ciência, olhar dados sobre raça e racismo no Brasil, mas olhando para a face oculta desse tema. Já não é mais apenas sobre como o racismo fere continuamente corpos negros e também corpos indígenas, mas sim sobre como os edifícios de privilégio são montados a partir dessas feridas. Portanto, é preciso nomear a branquitude. Foi isso que o Bispo me ensinou. E ele me falou uma outra coisa muito importante também, que não era apenas nomear essa branquitude, mas olhar para ela de frente. Olhar para ela com altivez. Uma professora e ativista norte-americana chamada Bell Hooks, ela contou em um de seus livros que quando os senhores de escravos nos Estados Unidos, e aqui eu faço um grifo meu, no Brasil também, passava entre pessoas escravizadas, ele não permitia que essas pessoas olhassem para eles de frente. Tinha que abaixar a cabeça quando eles passavam. Portanto, só o fato de estarmos olhando de frente, com altivez, quem nos subjuga, já é em si algo revolucionário. Já é em si transformador. Nomear, olhar. O Bispo me ensinou também uma palavra que pode parecer difícil no início, mas eu prometo que explico para vocês agora rapidinho. Cosmofobia. Cosmofobia, pelo óbvio, o medo do cosmos. Mas nesse contexto, o que isso quer dizer exatamente? Eu vou apresentar aqui duas faces dessa cosmofobia. Quero que vocês me acompanhem nisso. A primeira delas é o terror das forças maiores. Aquilo que a gente não consegue capturar. Como, por exemplo, o terror da natureza. E o que a gente faz sobre isso? A gente tenta dominar. Constrói muros, sistemas, estradas no meio dela. A gente tenta controlar tudo aquilo. O segundo terror é o terror das diferenças. Quando a gente se depara com diferenças reais, isso é, diferentes formas de ver o mundo, diferentes culturas, diferentes formas de se estar. Nosso ímpeto não é construir pontes nem curiosidades. O nosso ímpeto é ter medo disso. E por ter medo, tentar controlar também. Portanto, o medo da natureza e o medo da diferença são os combustíveis que vão mantendo esses edifícios de privilégio que citei. É importante ser dito que quando a gente está falando de branquitude, a gente está falando sobre uma máquina de colonização que mata, que fere, mas não apenas os nossos corpos, mas também nossas ideias, nossa cultura e nossa forma de estar no mundo.
Essa visão de controle, de dominação, ela não nasceu com um Big Bang, ou com os dinossauros, ou ela não nasce na nossa genética. Ela tem um momento histórico. E eu quero conversar com vocês, fazer uma pequena digressão histórica aqui, para trazer vocês para o que eu estou falando. Vamos olhar para o século XV, século XVI, a gente estudou isso lá em História, embora a maioria não lembre, que é o surgimento do Renascimento. O que o Renascimento falava? Ele falava o seguinte, olha, não é só Deus que está rodando a roda da história. Agora os humanos estão rodando e sendo donos do próprio destino, donos dos próprios desígnios. É o momento que a razão e o conhecimento científico começa a se colocar. É o momento que as bases disso são criadas, que é o momento que surge o humanismo, que a gente define, que a Europa daquele momento estava definindo o que é ser humano. Mas o que estava acontecendo no resto do mundo no século XVI? Escravização, domínio completo de territórios. As pessoas eram retiradas de suas casas e levadas para outro continente, e uma grande parte delas morria no mar. Então, como, ao mesmo tempo, estava se criando as bases do humanismo e o terror da escravidão? Isso só foi possível porque se criou uma concepção, se criou uma fenda artificial em que se dividiu quem era humano de verdade, o lado de cá do teatro, e quem não era tão humano assim, que poderia morrer, que poderia ser escravizado, que tudo isso poderia acontecer. Humanismo e terror sempre caminharam juntos e foram as bases do pensamento ocidental. Portanto, quando a gente está falando sobre raça e racismo, a gente não está falando sobre uma simples tessitura de preconceitos ou de momentos interpessoais. A gente está falando de uma estrutura que controla o poder jurídico, político, econômico, que controla o imaginário, quem é bonito, quem não é, dita as regras sociais, quem pode estar em determinado espaço, que expectativa que eu tenho sobre a ocupação de determinados lugares. Essa estrutura constrói o que é gente de verdade e o que são pessoas descartáveis. As pessoas descartáveis são recursos para gente de verdade. E o que mais é recurso para gente de verdade? A natureza. A natureza também é vista como recurso, porque para o humanismo, o humano está separado da natureza. Não é natureza, e a natureza é um recurso para ele. Isso abre caminho para mineração, que destrói rios sagrados. Isso abre caminho para um agro que despeja veneno e dá para a gente comer depois. Isso abre caminho de transformação no planeta num grande supermercado gratuito, que a gente vai lá e pode pegar o que a gente quiser, seja na natureza, seja nas pessoas. Portanto, não é possível se construir um planeta mais justo, que caminhe para a justiça climática, sem a gente levar em consideração que determinados corpos também são descartáveis no mundo. Porque senão a gente constrói um ambientalismo de prateleira. Aquele que a gente só está na embalagem, mas ele não acontece de verdade. A mesma luta pela continuidade do planeta, a mesma luta pela justiça climática, é a luta por justiça por Marielle Franco, é a luta por justiça por Eros, que lá na minha cidade morreu, assassinado pela polícia. É a mesma luta por melhores oportunidades para pessoas negras e pessoas indígenas. Não é possível separar essas coisas. Ou a revolução será antirracista e ecológica, ou assistiremos assim, sentados, o suicídio coletivo. Muito obrigado.